Olá, meus amigos, como estão todos? Espero que bem. Humildade, resiliência e fé. Qual dessas três qualidades você considera possuir em abundância? Trago a história de um homem que possuía as três em grande quantidade. A resenha de hoje é sobre o livro de Jó. Espero que gostem. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscreve no canal. Dividido em 42 capítulos, o livro conta a história de Jó, um homem da terra de Uz, que, como a Bíblia diz, era íntegro, reto e temente a Deus, abençoado com filhos, terras, gado, plantações, cuja prosperidade não havia igual. Jó vê tudo isso desmoronar de uma hora para outra. Ele perde tudo, exceto sua fé, mostrando resiliência e humildade diante das maiores adversidades que um homem pode suportar. Nos primeiros versos, a Bíblia nos diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, além de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muitos servos. Acredito que naquela época isso equivalia a uma fortuna. Jó era o maior homem do Oriente. Sempre dedicado em sua fé, Jó, após os banquetes dados por seus filhos, de madrugada enviava a Deus sacrifícios correspondentes à quantidade de filhos que tinha para santificá-los. Durante uma reunião dos filhos de Deus com o Senhor, a Bíblia diz que Satanás também se apresentou, e Deus perguntou de onde ele vinha, e se ele viu a seu servo Jó, cujo próprio Deus afirmava ser um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, Satanás desafiou a Deus, insinuando que Jó temia a Deus porque tinha tudo, mas que se todas as coisas lhe fossem tiradas, ele blasfemaria. Então Deus permite que todas as coisas sejam retiradas de Jó, mas que a Jó nada deveria acontecer. E assim foi feito. Em um único dia, vieram a Jó 4 mensageiros, cada um com uma notícia pior que a outra. O primeiro diz que os bois e as jumentas foram saqueados pelos sabeus. O segundo, que veio fogo do céu e queimou as ovelhas e servos. O terceiro, que 3 tropas dos caldeus saquearam os camelos e mataram os servos. E o quarto mensageiro trouxe a mais terrível das notícias no dia. Um forte vento, como um furacão, veio sobre a casa de seu primogênito, onde ali estavam todos os seus filhos comendo e bebendo, e destruiu a casa e todos que nela estavam. Vocês conseguem imaginar o desespero de Jó ao ouvir essas notícias? O que você faria ao receber tantas notícias ruins? Jó rasgou seu manto, raspou a cabeça, jogou-se ao chão e adorou a Deus, declarando as seguintes palavras: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Imaginem perder seus filhos e tudo que você tem. A quem você culparia? Jó adorou a Deus, mas seu sofrimento não parou por aí, pois mais uma vez os filhos de Deus se reuniram com o Senhor, e o diabo também se apresentou. E Deus lhe disse que mesmo Jó perdendo tudo continuava adorando. O diabo, não satisfeito, diz que se Deus permitir que Jó seja tocado na carne e na pele, ele blasfemaria. O Senhor permite que Jó seja tocado, mas que a sua vida não poderá ser tomada. Então, Jó foi acometido por uma doença que lhe gerou úlceras por todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Após isso, a mulher de Jó diz a ele para abandonar Deus e morrer. Porém, Jó responde à altura dizendo-lhe: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó estava em uma situação terrível e, para piorar, sua esposa, que imagino àquela altura fosse seu último apoio, o critica e sugere a ele que abandone sua fé em Deus, que a morte lhe seria melhor destino. Jó nunca esteve tão só. A notícia da desgraça de Jó se espalhava e seus amigos Elifaz, Bildade e Zofá foram visitá-lo. Porém não o reconheceram. Eles choraram junto com Jó, e com ele ficaram em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Naturalmente, em uma situação como esta é impossível não se abalar.
E não foi diferente com Jó. Ele entrou em uma depressão profunda ao ponto de desejar nunca ter nascido. Para que tenha uma ideia da situação de Jó, suas feridas eram tão feias que já haviam vermes em seu corpo. A dor e sofrimento eram terríveis. Elifaz, um de seus amigos, argumenta que Jó deveria buscar a Deus. Enquanto Jó se mantém em grande tristeza, sofrendo e amargurado, ele se perguntava por que Deus não o perdoava de seu pecado. Questionava qual seria seu erro para tal castigo. E ao fazer isso, Bildade o repreende e diz que ele deve se arrepender de tudo o que diz, pois na visão do amigo, Jó estava a questionar a justiça de Deus. E um grande debate entre Jó e seus amigos se inicia, pois fica nítido o verdadeiro sentimento deles de que toda a desgraça de Jó era culpa dele, de seus pecados, e por isso Jó devia se arrepender e buscar a Deus. Como se não bastasse todo o sofrimento, os amigos de Jó não o apoiavam, pelo contrário, o criticavam. Embora Jó questione a severidade de seu castigo, ele também disse: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." A discussão chega a um ponto em que Jó questiona os amigos se ele agiria com eles da mesma maneira caso um deles passasse pelo mesmo infortúnio. E Jó afirma que os fortaleceria e consolaria com suas palavras, aliviando sua dor. Durante todo o debate, os amigos o acusam de blasfêmia e arrogância, mas em nenhum momento Jó deixa de ter fé que Deus falaria com ele. O debate cada vez mais acirrado entra num ponto de analisar por que Deus não julga todos os homens, trazendo aqui um dilema moral e o questionamento da justiça de Deus. Mas em nenhum momento Jó blasfemou. A situação de Jó chegou ao ponto em que, de maior homem do Oriente, ele se tornou motivo de chacota. Fizeram canções sobre ele e haviam até crianças que cuspiam em seu rosto. A humilhação de Jó foi completa em todas as áreas de sua vida e, com tudo isso, ele não blasfemou. Deus responde a Jó, revelando-se como Criador de todas as coisas, e questiona a Jó se contender contra ele é sábio. Jó responde a Deus com humildade, admitindo que não há resposta que ele possa dar e que tudo o que ele disse não repetirá, cobrindo sua boca com a mão. Deus então afirma que a mão direita de Jó pode salvá-lo. Acredito que em referência ao gesto de Jó, que com humildade pede perdão a Deus. E o Senhor repreende aos amigos de Jó, e ordena que eles tragam a Jó 7 bezerros e 7 carneiros para sacrifício, pois Jó oraria por eles para que Deus não os trate de acordo às palavras que disseram a Jó. Deus então abençoou Jó com o dobro do que ele possuía, e Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia relata que não houveram na terra mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. Ele viveu por mais 140 anos e viu até a 4ª geração de seus filhos. Podemos ver na história de Jó um homem que seguia a Deus de todo o seu coração. E podemos também observar as qualidades do homem Jó, pois mesmo com tudo contra ele, Jó não blasfemou contra Deus. Mesmo demonstrando uma grande depressão, ele não se entregou. Jó não entendia o porquê de tanto sofrimento, mas ele mantinha sua fé e agia com resiliência extraordinária. A história de Jó nos mostra que, apesar do sofrimento inerente à vida, devemos manter nossa fé, pois Deus a tudo vê e não há nada debaixo do céu que não pertença a Deus. Acredite, por mais difíceis que as coisas estejam, chame a Deus. Tudo tem seu tempo e Ele nunca deixará o justo sem resposta. Então não se preocupe com o que seus amigos possam dizer de você, nem mesmo se seu cônjuge perder a confiança em você. Mantenha sua fé, porque é em Deus que devemos colocar nossas esperanças. E aí, o que vocês acharam da história de Jó? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes. Até a próxima.